Então, Tainá, eu estava falando para as meninas que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, como a ansiedade pode interferir na libido, porque nós observamos, eu particularmente trabalho muito com mulheres, nós observamos que a ansiedade tem tomado conta principalmente das mulheres nesse período de pandemia, pelo fato de trabalhar em casa, filho em casa muitas vezes, o trabalho, o estudo, e essa mulher acabou se sobrecarregando muito. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, mas antes disso eu vou me apresentar e depois eu gostaria que você se apresentasse também, tá bom? Bom, eu sou Deise Faleiro, para quem não me conhece, eu sou nutricionista esportiva, mas eu trabalho com emagrecimento e saúde da mulher. E hoje nós estamos aqui com a Tainá, que veio nos auxiliar hoje. A Tainá é psicóloga, vai se apresentar para nós. Pode se apresentar, Tainá. Então, como a Deise falou, né? Meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga, especialista em transtornos de ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, ainda existem muitos tabus, né? Ainda existem muitas incógnitas, porque principalmente agora, nesse período da pandemia, foi o momento que eu mais ouvi as pessoas comentando sobre isso. Porém, teve um lado bom e um lado ruim, né? Porque quando a gente tem muita informação, às vezes a gente perde algum pouco de conhecimento. Porque as pessoas estão falando de ansiedade, mas assim, a gente precisa entender o que é essa ansiedade, né? Porque estão sendo dito muitas coisas. Só que às vezes a gente precisa entender alguns pontos para isso não generalizar. Porque todos nós temos ansiedade. Não existe uma única pessoa na face da Terra que não tenha ansiedade. Porém, essa ansiedade é algo normal, todos nós temos. A ansiedade é importante para a nossa sobrevivência e ela tem uma função na nossa vida que é uma função de proteção. O que a gente não sabe é que cada um de nós tem níveis diferentes de ansiedade. Então, a forma como a gente vai lidar com a nossa ansiedade é muito específica de cada um. O problema se torna maior quando a gente não consegue lidar com essa ansiedade e ela se torna algo patológico a ponto de interferir em várias outras áreas da nossa vida. E isso acaba trazendo outras preocupações, outras dificuldades que é muito difícil, às vezes, no dia a dia, você se dar conta de que ela chegou nesse ponto até que aconteça alguma coisa que traga um adoecimento ainda mais grave. E a gente precisa falar sobre isso porque, por exemplo, quando eu falo ansiedade, tem pessoas que associam ansiedade apenas a transtorno mental. E quando eu falo em ansiedade, eu estou falando em ansiedade de modo geral. Independente de ser um transtorno ou não, a gente precisa falar da ansiedade. Porque a ansiedade, quando a gente sabe lidar com ela é uma emoção. E a gente consegue, né, utilizar ela a nosso favor, tranquilo. Porém, muitas vezes a gente não consegue lidar com essa ansiedade se torna algo desregulada. Isso vai trazendo complicações lá na frente que pode virar a ser um transtorno. Então, tem várias coisas que envolvem a ansiedade que não é apenas transtorno mental. Então, quando eu falo muitas vezes da ansiedade, fica essa dúvida, meu Deus, ela está falando da questão de um transtorno, porque muitas pessoas não sabem que a ansiedade não é um transtorno. A ansiedade é algo que todos nós temos, é uma reação natural do nosso corpo. Então, às vezes, surge essa dúvida. Você sabia disso, Deise? Não, não sabia. Até eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu diferenciasse a ansiedade quando ela já está desregulada, mais para o lado desenvolvendo patologias, e a ansiedade natural. Qual a diferença de um e de outro? Como a pessoa pode identificar isso no seu organismo, no seu dia a dia, na sua saúde? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro nessa ansiedade normal que todos nós temos em níveis diferentes. Se eu vou para uma entrevista de emprego, naturalmente eu vou ficar ansiosa. É algo novo, né? O desejo da aprovação, a questão da concorrência. Então, tem vários fatores que contribuem, né? Como é que vai ser meu desempenho? É uma situação de avaliação. Então, isso naturalmente causa uma ansiedade. Por exemplo, eu vou citar outro exemplo também muito comum. Um primeiro encontro, né? Quando você vai conhecer uma pessoa nova, uma pessoa que você quer se relacionar, gera aquela ansiedade, como é que vai ser?
Será que vai dar tudo certo? Será que não vai? O que é que vai acontecer? Isso gera naturalmente uma ansiedade. Uma outra situação, se a gente vai fazer algum tipo de avaliação, uma prova para um concurso público, né? Uma prova para entrar em algum estabelecimento que a gente quer muito, né? Então, isso também gera ansiedade. Então, tem várias situações na nossa vida que geram a ansiedade. Só que como é essa ansiedade, né? Dentro desse cenário, né, desses exemplos que eu trouxe aqui, a gente fica ansioso na situação, até a situação acontecer, depois que passa, essa ansiedade cessa, nosso coração fica calminho e a gente segue a vida naturalmente. O que é que acontece quando essa ansiedade deixa de ser algo natural e se torna algo patológico? Essas três situações, por exemplo, que eu citei aqui, normalmente a pessoa continua com ansiedade mesmo quando a situação passou. Porque a ansiedade, ela tem sintomas tanto psicológicos quanto físicos. E quais são esses sintomas físicos mais comuns? Né? Essa questão do suor excessivo, essa questão da preocupação, dos pensamentos, tem essa questão do coraçãozinho acelerado, né? Aquele friozinho na barriga, aquele tremor das mãos. Então, tudo isso são sinais de ansiedade, né? Quando a gente pensa no aspecto psicológico, além dessa questão da preocupação, vem a tensão, né? Então a gente fica muito preocupada, várias coisas passando pela cabeça ao mesmo tempo, até que a gente lide com aquela situação. Porém, quando isso se torna algo patológico, é um pouco mais difícil. Quando é algo patológico, pode ou não ocorrer algumas crises de ansiedade de uma forma muito mais intensa. A gente tem uma dificuldade maior de entender e controlar a situação. A ansiedade pode acontecer, por exemplo, sem que você perceba. Você está tendo uma rotina normal na sua vida e, de repente, acontece alguma coisa que pode ser um gatilho para que venha esses sintomas de ansiedade sem que tenha acontecido uma coisa em específico. Então, tudo isso é um fator que pode contribuir. A gente precisa, né, saber dessa diferença, porque quando a gente faz esse recorte da ansiedade na vida sexual feminina, né? Eu já trouxe em outra live essa questão da ansiedade na vida sexual masculina. E hoje eu estou trazendo aqui para a vida sexual feminina, porque é independente de você ter um transtorno ou não. Sendo ansiedade normal ou sendo ansiedade patológica, ambas afetam a vida sexual. Então a gente precisa falar sobre essa questão também, porque às vezes as pessoas acham que quando eu falo de ansiedade e falo da interferência na vida quando a gente não sabe lidar, eu estou associando apenas a um transtorno. E não é isso. O transtorno, vamos dizer, é uma ansiedade num nível muito mais grave e a dificuldade para lidar com ela é muito maior. Porém, a nossa ansiedade, que é algo normal, mas quando a gente não sabe lidar até mesmo com essa ansiedade normal, pode lá na frente se tornar um quadro mais grave e a gente precisa aprender a lidar com ela no nosso dia a dia, porque essa ansiedade pode, por exemplo, quando a gente tem, vou trazer o exemplo de novo, da entrevista de emprego. Quem nunca, às vezes, ficou tão ansiosa que não conseguiu dormir por saber que teria entrevista de emprego no dia seguinte? Então, essa ansiedade, mesmo sendo normal, ela pode trazer alguns tipos de prejuízo, porém, são mais fáceis de você ter um controle maior, uma adaptação maior a partir do momento que você trabalha a questão do seu emocional, né? Como é que estão suas emoções? Como é que você tem lidado com isso? Então, é possível trabalhar esses aspectos. Legal. E deixa eu te perguntar, quando a pessoa já passou a ser um transtorno, isso é tratado só com terapia ou é necessário o uso de medicamento também? Então, vai depender muito do caso, né? As pessoas normalmente acham que quando fala em transtorno é obrigatório ter uma medicação envolvida. Porém, assim, quando a pessoa chega para a psicoterapia, tem muitas pessoas que não querem esse contato com a medicação, preferem serem tratadas de uma forma muito mais natural, por vários estereótipos com relação à medicação em si. Mas isso vai depender muito de cada caso. Existem casos que a ansiedade pode ser trabalhada apenas com a psicoterapia e tem um resultado? Sim, é possível. Da mesma forma com a ansiedade e com a depressão, né? Que são comorbidades que andam juntas. Então, é possível? É possível. E tem como a gente avaliar isso
tem como, mas para isso é preciso passar por uma avaliação psicológica. A gente precisa levar em consideração como é que está essa questão da ansiedade na vida da pessoa, como é que ela tem conseguido lidar com isso até o momento, os sintomas físicos, porque se é uma pessoa que tem uma queixa muito frequente de crise de ansiedade, às vezes a medicação é necessária por conta desses sintomas físicos. Porque o que acontece? Não dá para a pessoa ficar o tempo todo sofrendo, porque a psicoterapia é um processo, ajuda na questão física e psicológica, porém não tem uma eficácia imediata. Não, você faz uma sessão hoje, amanhã já está bem, isso não acontece. Então, às vezes, existe a necessidade da medicação em conjunto para o quê? Para trabalhar essa questão desses sintomas físicos, para que a pessoa fique bem e consiga evoluir dentro do processo da psicoterapia. Então, é um trabalho em conjunto, porque quando é feito esse trabalho de forma correta e em conjunto, o que é que acontece? As pessoas começam com a medicação, mas evoluindo no processo terapêutico, existe a probabilidade dela reduzir e fazer o desmame dessa medicação. Então, a medicação nem sempre vai ser para a vida toda. Vai depender muito de cada caso e vai depender muito desse acompanhamento em conjunto. Porque se uma pessoa tem um transtorno de ansiedade e ela vai em busca da medicação porque ela acha que é algo eficaz, a medicação só age no sintoma, ela não age no problema. Então, o que acontece? Você toma medicação, e é muito comum. Você toma medicação achando que isso vai resolver seu problema com a ansiedade. Porém, você para a medicação e depois de um tempo volta tudo de novo. Por quê? Porque a medicação não vai agir no que causou essa ansiedade. A medicação não vai agir, não vai te ensinar a lidar sozinha com esse problema. A medicação vai agir em cima do sintoma. Quando você para a medicação, os sintomas voltam porque a causa não foi trabalhada. Por isso a psicoterapia é tão importante nesses casos. Porque se você faz um acompanhamento em conjunto, existe uma probabilidade muito grande, a depender da sua evolução, do seu processo, do seu comprometimento, que você consiga fazer lá na frente o desmame dessa medicação e você consiga lidar com a ansiedade de uma forma autônoma, sozinha lá na frente. O intuito da psicoterapia é esse. Mas se você depende apenas da medicação, você não faz o processo terapêutico, isso já não é possível. Então, é importante trabalhar esses aspectos também. É importante a gente considerar o quanto o nosso psicológico influencia em várias questões da nossa vida. E outra, a gente ter autonomia. Quem não quer ter autonomia sobre a sua própria vida, sobre lidar com as suas questões, sem que isso te cause sofrimento? Essa é a proposta da psicoterapia, né? Proporcionar essa transformação que começa de dentro para fora. Então, quando você aprende, quando você entende, quando você está envolvida no processo, fica muito mais fácil você lidar com algumas situações. Às vezes acontecem situações que antes pareciam impossíveis, muito difíceis de lidar, você consegue ter um desempenho muito mais leve, muito mais tranquilo, e isso não te aflige tanto quanto antes. Isso é importante ressaltar, porque muitas vezes as pessoas procuram só a utilização de medicamento, e isso é para qualquer área, na nutrição também. Não adianta uma pessoa tomar um medicamento para inibir o apetite se ela não tratou lá por que ela tem aquela compulsão, por que ela tem aquela causa. É necessário investigar tudo isso. A mesma coisa do transtorno de ansiedade, como para outras doenças também. O medicamento ele vai amenizar aqueles sintomas que a pessoa está sentindo, mas ele não vai curar, na maioria das vezes, não tem a cura com aquela. Então, é um conjunto de fatores, de estratégias que devem ser utilizadas. E daí eu queria te perguntar, em relação à libido, como que isso é trabalhado? Como que essas mulheres podem, como que geralmente isso acontece? Isso é geralmente com medicamento, geralmente é só com terapia? Bom, antes de eu responder, né, porque sua pergunta tem muito a ver com uma outra pergunta que Elias fez aqui, né, o que mais causa a ansiedade, e aí eu vou aproveitar e vou responder as duas, né, que ela fez aqui essa pergunta. E aí ele, na verdade, ele fez essa pergunta, Aqui. e aí tem a ver com o que eu vou falar depois.
que, primeiro, o que é que mais causa? É muito difícil dizer o que mais causa, porque existem vários fatores que causam a ansiedade. Essa E questão depende de cada pessoa, eu acho também, né? Porque uma coisa que pode te causar ansiedade pode não causar para mim. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação no palco e eu sou uma pessoa mais extrovertida, aquilo para mim é um processo natural. Mas para uma pessoa introvertida, isso não é um processo nem um pouco natural. Ela vai sentir muito mais ansiedade do que eu sentiria. Uhum. Existem alguns fatores que vão contribuir para que essa ansiedade se torne algo mais disfuncional, vamos dizer assim. Quando eu falo do transtorno de ansiedade, esse é outro ponto, não existe um transtorno de ansiedade. Existem transtornos de ansiedade. E cada um deles, por mais que tenha alguns sintomas em comum, vão ter outros que vão ter sintomas totalmente distintos e as pessoas muitas vezes não sabem disso, porque quando a gente vai pesquisar no Google, o mais conhecido é o transtorno de ansiedade generalizada. É o mais comum, quando você pesquisa no Google, é o primeiro que aparece. Porém, ele não é o único. Existem vários outros tipos de transtorno e isso é preciso passar por uma avaliação psicológica, por um psicólogo, para entender melhor essa diferença e o que é que você está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa, eu vejo os sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, não me identifico exatamente com aquilo e acho que eu não tenho nenhum problema, que é algo temporário que vai passar. E, na verdade, pode se encaixar em outro tipo de transtorno de ansiedade que você não sabe, não conhece, porque não é tão divulgado assim. Quando a gente fala das causas do transtorno de ansiedade, existem várias. Né? A gente pode mencionar aqui o momento atual, como a questão do isolamento, né? Essa dificuldade de lidar com as emoções. A questão do trabalho, né? Se você tem um trabalho muito estressante, né? O estresse e a ansiedade andam juntos, né? A forma como você lida com determinadas situações na sua vida. Se você é uma pessoa mais flexível, se você é uma pessoa mais rígida, a sua personalidade, né? Como você é e como você se comporta, é outro fator que também contribui. Então, existem várias coisas. O seu estilo de vida, a sua relação familiar. Se é uma pessoa que tem uns conflitos familiares muito frequentes dentro da família, né? A gente sabe que a questão familiar também é um fator que pode contribuir. Então, assim, são várias coisas que, em conjunto, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente leva em consideração. Porque muitas vezes as pessoas acham que para ter um transtorno precisa acontecer algo grave. E não precisa. Às vezes é umas coisas simples que aconteceram e foram se acumulando. Conflitos muitas vezes, né? Quando a gente fala do aumento dos transtornos de ansiedade dentro do período da pandemia, não é por conta da pandemia. A pandemia foi a gota d'água para o copo, né? Sair, transbordar. Porque muitos conflitos, principalmente entre casais, né, o número de divórcios que aconteceram, foram por questões que não estavam sendo resolvidas. E na pandemia não tem como fugir, não tem como você sair de casa, não tinha antes como você sair de casa, respirar fundo e voltar como se nada tivesse acontecido. Então os conflitos precisaram ser encarados e resolvidos ali na hora. Isso também gera uma ansiedade, gera uma angústia. Então, assim, são vários fatores. E a questão individual, né, da personalidade, de como você lida com cada um, também é um fator. E aí, vindo para essa questão da vida sexual feminina, quando a gente fala do masculino e do feminino, a gente tem que levar em consideração as questões particulares, né? O funcionamento de cada um, quando a gente fala da questão sexual, é diferente, né? A mulher, para ser estimulada, ela precisa de mais coisas do que o homem, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do ciclo de resposta sexual, né? Que vem o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Normalmente, a ansiedade interfere nesses três primeiros processos, né? Que é o desejo, a excitação e o orgasmo. E como é que essa ansiedade atua nessa questão, nessa área? E eu vou frisar novamente, caso alguém tenha chegado depois. Quando eu falo em ansiedade, eu não estou falando de transtorno. Eu estou falando da ansiedade que todos nós temos. Então, independente de você ter um transtorno ou não, isso pode acontecer ou pode estar acontecendo com você e você não sabe que pode ter uma causa psicológica. Então, quando a gente vai falar dessa questão, a gente sabe que a ansiedade
é um mecanismo que nos deixa o tempo todo num estado de tensão, num estado de alerta, num estado de preocupação, de medo, porque a sensação é que existe sempre uma questão de uma ameaça e que a gente precisa estar no modo de defesa. E quando a gente vai trabalhar essa questão, dentro do cenário dessa sexualidade, o que acontece com muitas mulheres é essa dificuldade de relaxar. Existem duas questões aí. Existe a questão da ansiedade na vida sexual, naquele momento, e existe a ansiedade que acontece antes disso, interfere na resposta sexual também. Porque se é uma mulher que no dia a dia está sempre preocupada, está sempre em estado de alerta, está sempre com medo, isso vai refletir nessa vontade, nesse desejo. Muitas vezes, essa ansiedade vai causar uma falta de desejo, né? Uma falta de excitação. Por conta dessas preocupações, por conta dessas questões, porque a gente sabe que a questão hormonal também é um fator de influência. Então, quando a gente fala desse momento, né, muitas mulheres têm algumas disfunções sexuais que também têm o fator da ansiedade associado, que vem a questão da dispareunia, ou também da frigidez, né, que é a dor durante o ato sexual. E isso tem muito a ver com relação ao nosso corpo. Se a gente está tensa, se a gente está rígida, se a gente está preocupada, é difícil com que o nosso corpo relaxe. E isso pode também acontecer, isso pode também prejudicar aquele momento. Mesmo, e lembrando, mesmo que isso não seja algo consciente, né? Porque quando a gente não tem um controle, quando a gente não tem essa percepção sobre o nosso próprio corpo, mesmo que a gente queira que algumas coisas aconteçam, nosso corpo fala por nós. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado com relação a essas situações. Perfeito. E deixa eu mais que eu ia te perguntar. E agora, já que tu esclareceu bastante, Tainá, eu queria te perguntar como que funciona o teu atendimento, se tu tá atendendo só online, só presencial, se tu tem algum grupo, sei lá, como que funciona o teu trabalho? Então, eu estou fazendo a psicoterapia tanto online quanto presencial, né? Cada profissional tem a sua forma, né, de conduzir o processo da psicoterapia. Mas, primeiramente, é um espaço em que você pode falar o que você quiser, sem medo de julgamento. Porque a ideia é que eu possa entender o que é que está acontecendo, quais têm sido suas dificuldades, para que a gente possa trabalhar em conjunto para melhorar a sua qualidade de vida, independente de qual seja a questão. Então, é feito todo um trabalho durante um processo, que eu utilizo muitas vezes algumas ferramentas, né, dentro da clínica, que pode ser um recurso terapêutico, né, uma questão mais lúdica, a questão dos sonhos, por exemplo, né, quando eu falo dessa questão de coisas que a gente faz de forma inconsciente, que às vezes a gente não percebe, quando a gente está muito no automático, tem algumas coisas que a gente não tem consciência, e essas questões estão guardadas na nossa mente, que a gente chama de inconsciente. E para acessar essas questões inconscientes, muitas vezes é possível através dos sonhos. A gente acha que sonhos são coisas aleatórias, que não fazem sentido algum, porém os sonhos são muito importantes para a gente entender o nosso, realizar o nosso processo de autoconhecimento. Entender o que é que está acontecendo internamente, que às vezes eu não percebo e que tem um reflexo no externo. Então, os sonhos que parecem ser aleatórios, eles têm uma função. E os sonhos podem nos dizer muita coisa. Existem alguns sonhos que são comuns, por exemplo, em pessoas ansiosas. Por exemplo, a questão da queda, né? Quem nunca sonhou que está caindo, mas você acorda antes de chegar ao chão? Né? Quem nunca sonhou em estar preso em algum lugar ou ser perseguido por alguma pessoa, algum monstro, alguma coisa e não conseguiu sair dessa situação? Então, existem alguns sonhos que são frequentes, são comuns e têm um significado e vai para muito além da ansiedade, mas são comuns e têm um sentido e vai depender do contexto de vida dessa pessoa, de como ela lida com algumas questões. E a gente trabalha em cima disso para essa pessoa poder se perceber, poder entender o que é que está acontecendo.
para além desse processo da psicoterapia, né? Já estou planejando aqui 2022, eu vou fazer um workshop aprendendo a conviver com a sua ansiedade. Então, aquelas dúvidas que são mais frequentes, são mais comuns do que a ansiedade, como é que a ansiedade funciona no nosso corpo, essa questão do relacionamento com relação à ansiedade, como é que a gente lida com essas questões que interferem. Então, vão ter vários tópicos que são comuns, são dúvidas que eu recebo com muita frequência dentro e fora do consultório para a gente entender juntos e aprender a lidar. O ponto principal é esse. E agora, eu faço o quê? Uma coisa você primeiro precisa entender para saber o quando e como buscar ajuda, né? Então, eu trabalho muito dessa forma. Então, eu faço algumas palestras também para empresas, para outras organizações, né? Com relação à saúde mental, com relação à ansiedade, porque tem crescido muito a demanda em outros espaços, escolas, empresas, que precisam desse outro olhar, né? Se a gente nunca olhou para a saúde mental do trabalhador, agora, mais do que nunca, a gente precisa olhar para esse fator também, porque é muito importante. E outro ponto, né, que eu ainda não falei, mas é muito importante trazer aqui nesse momento, que é a questão da diferença, né, das duas ansiedades. Quando eu falo muito dessa questão da importância da prevenção, da gente buscar ajuda o quanto antes, para isso não se agravar, tem um outro fator. A questão de ser um transtorno mental, a partir do momento que se torna um transtorno mental, a probabilidade dele contribuir para uma disfunção sexual é grande. Então, assim, o transtorno de ansiedade é um fator que contribui para isso. Porque a gente mencionou, existem algumas questões específicas, existem algumas questões que são gerais. Por exemplo, mulheres podem ter problemas sexuais sem ser uma disfunção sexual por conta da ansiedade? A resposta é sim, isso é possível. Mas existem também casos em que um transtorno de ansiedade contribui para gerar uma disfunção sexual. Então, as duas coisas podem acontecer. Você pode ter um transtorno de ansiedade e isso gerar uma disfunção sexual, você pode não ter um transtorno de ansiedade e mesmo assim isso gerar uma interferência na vida sexual. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e a gente ter essa orientação. Porque às vezes a gente acha, é algo temporário. Isso continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo. E até quando, né, a gente vai deixar isso acontecer sem procurar saber e entender de fato o que é que está acontecendo para lidar da melhor forma possível. E por que da melhor forma possível? Porque quando eu trago essa questão da ansiedade, reduzir a libido, a ansiedade, diminuir, às vezes, a questão da excitação, a ansiedade também contribui, em muitos casos, com pessoas que têm transtorno de pânico. Às vezes contribui para uma aversão sexual. E o que seria isso, né? Essa questão da repulsa e desconforto com qualquer coisa que faça relação a esse ato sexual e a pessoa não tem mais, perde o interesse. E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente pensa que a vida sexual é um fator importante na vida de todo mundo. Então, a gente precisa olhar para isso também. E quando a gente fala que precisa olhar para isso, quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, e aí eu citei um exemplo que eu falei a vocês, que são vários outros, e às vezes a gente não sabe desses vários outros que existem, quando a gente fala da medicação para determinados transtornos de ansiedade, a medicação também contribui para uma redução de libido, para uma diminuição da lubrificação, para uma dificuldade de excitação. Então, assim, são os dois paralelos. A ansiedade contribui para isso, mas a medicação para os transtornos de ansiedade também podem contribuir para isso. E aí vem a questão tanto da importância da psicoterapia dentro desse processo. Então, se você tem um problema dentro dessa área e você não trabalha na psicoterapia e busca a medicação para resolver essa área específica, porque assim, a medicação vai atuar em cima dos sintomas. Ok, mas tem o outro lado também das consequências. E aí, se sua preocupação apenas se você busca medicação para isso, já é uma questão que não vai ser resolvida. Porque não são todos os medicamentos, mas a maioria das medicações para ansiedade tem esse efeito colateral. Isso significa que todo mundo vai passar por isso? Não, mas como eu falei, cada caso é um caso. Mas quando a gente olha para o geral, para o todo, existem essas questões específicas que, se a gente pensar,
poxa, se eu tô tendo uma dificuldade agora e eu posso buscar ajuda e eu posso melhorar isso, sem esperar que isso se torne algo mais grave, ou que eu precise de fato de uma medicação, por que não fazer isso agora? Né? O que é que estamos esperando acontecer para que seja necessário buscar essa ajuda profissional? Então, vamos desmistificar a ideia de que a psicoterapia é só para quem tem transtorno mental. Não, a psicoterapia é para todas as pessoas que têm um problema em qualquer área da sua vida e que você quer resolver. Você quer mudança, você quer transformação. A psicoterapia é para isso, tendo ou não um transtorno. E a gente sabe que quando tem um transtorno, existem algumas consequências, né? E que o tratamento, às vezes, demanda uma energia maior, né? Demanda um gasto de energia maior, porque existem situações e existem acontecimentos que tornam tudo com uma gravidade muito maior do que se a procura tivesse sido antes. Então é importante a gente trazer esse recorte para essa gravidade, a importância desse buscar ajuda o quanto antes. Ô, Tainá, as pessoas que te procuram, elas vão por conta própria ou geralmente o médico que encaminha? A maioria das pessoas que me buscam até hoje são por conta própria. Acontece alguns casos, né, em que existe essa recomendação médica no sentido de, tipo, descobri que eu tenho ansiedade, chega um nível grave, né, e a pessoa só descobre quando chega no pronto-socorro, e aí a gente fala da questão do ataque de pânico, que é muito frequente. Sim. Chegou no nível tão grave que a pessoa não sabe se ela está tendo um infarto ou se é uma questão de ansiedade, ela nem sabe que isso existe. Ela acha que está tendo um infarto. Ela chega no pronto-socorro e aí ela entende que ela não está tendo um infarto, ela está tendo um ataque de pânico, que isso é ansiedade e ela precisa buscar ajuda psicológica. Então, muitas vezes, quando é em níveis graves, chegam no meu consultório por encaminhamento médico. Ah, entendi. E as pessoas que fazem tratamento, é claro que cada caso é um caso, mas geralmente são realizados um encontro por semana, de 15 15 dias, uma vez por mês, como que funciona? A psicoterapia, de modo geral, é uma vez por semana, né? Toda semana. Por quê? Porque é um processo. Quando a gente vai falar de processo, as pessoas buscam resultados muito rápidos. Mas antes existe um processo que precisa ser vivido, que é entender o que é que está acontecendo, entender o que é que você quer melhorar, entender quais são as suas dificuldades. Porque existe uma construção. Como não há a medicação, é algo interno, essa transformação vai acontecer de dentro para fora. E para isso precisa ser algo que é acompanhado. Porque vamos imaginar, uma pessoa que tem dificuldade de lidar com sua própria ansiedade, na sua rotina durante o dia, entre uma semana e outra, muita coisa acontece. Às vezes no trabalho, às vezes na família. Então, quando acontece essa situação, é trabalhada durante a semana no atendimento para ela entender aquilo, contextualizar, saber como lidar até a semana seguinte. E dentro desse ciclo, dentro desse processo, o que antes era uma dificuldade, ela vai aprendendo a lidar da melhor forma possível. E cada vez mais os desafios vão aumentando na vida dela e ela vai entendendo que antes do que ela não conseguia, agora ela consegue e agora é possível ela lidar. Até chegar ao momento da alta terapêutica, que é quando eu percebo, né, que o paciente já está bem, já está apto, consegue lidar de uma forma mais tranquila. Isso não causa tanto sofrimento, não tem as crises como tinha anteriormente. E aí ele já está pronto para seguir, né? Já desenvolveu a autonomia necessária para lidar com todas essas dificuldades para seguir em frente. Ah, que perfeito. Então tá, Tainá, eu quero te agradecer. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se quiserem colocar qualquer dúvida aí na caixinha, pode colocar. E acredito que a Tainá também está à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida depois, né, Tainá, pode te procurar no privado. Fica à vontade, pode me mandar mensagem no direct, eu sempre respondo. Toda semana eu estou abrindo caixinha de perguntas, né? Trazendo conteúdos, né? Eu tenho um quadro no meu Instagram que eu sempre trago dúvidas que as pessoas me perguntam, né? Elas querem saber sobre alguma coisa que eu ainda não disse, ou alguma coisa que eu falei que gerou,
né, essa dúvida e que querem saber mais, entender mais, porque quando eu falo em ansiedade, a ansiedade tem muita coisa. A gente fez um recorte hoje de uma área específica, mas se a gente ficar aqui, tem muitas questões que envolvem a ansiedade que a gente pode trabalhar e a gente tem que levar em consideração essas questões particulares de cada um, mas que também existem fatores em comum. Com certeza. E quem estiver precisando, sentiu que dentro da explicação da Tainá, que de repente tem alguma semelhança, pode procurar a Tainá ali, que com certeza a Tainá vai saber solucionar o problema, acompanhar essa trajetória, essa jornada, né, Tainá? Uhum. Eu sou Tainá, uma eu quero te pessoa que agradecer. estou disponível para trazer soluções. Só que na psicoterapia, né, diferente do que as pessoas imaginam, eu vou conduzir você para que você encontre essa solução sozinho. Então, assim, você vai encontrar a solução, mas eu vou te ajudar a encontrar essa solução. Porque quando eu trago a resposta pronta, não tem a mesma eficácia do que você descobrir durante o processo essa resposta. Então, esse processo de mudança se torna mais duradouro. Porque se fosse tão fácil assim, a internet está aí para isso. Você encontra 300 respostas, mas as respostas que você encontra não servem para você, porque você é diferente. O Google não sabe E da eu sua acredito. trajetória. E isso é em quase todas as áreas, né, Tainá? Igual eu vejo na nutrição, eu vou conduzir dentro da individualidade, eu vou utilizar ferramentas, mas a pessoa tem que estar disposta a seguir aquela jornada, não procurar imediatismo e fazer o que precisa ser feito, às vezes sair daquela zona ali que está quentinha, aquela zona de conforto, às vezes dói, e é normal, é um processo normal, mas é importante a pessoa ter esse interesse da mudança. Saber que para mudar precisa haver uma mudança. Não tem como eu mudar, porque principalmente na nutrição, muitas vezes as pessoas elas querem mudar, mas elas querem continuar fazendo as mesmas coisas todo dia. Então, esse é um processo que precisa refletir muito, porque nós vamos conduzir com ferramentas, vamos dar o máximo ali com avaliando toda a individualidade, mas a pessoa é importante saber que ela precisa estar disposta a mudar quando ela procurar algum profissional de saúde para efetuar essa mudança realmente. Isso? Isso, exatamente. Porque é a questão de Então, o imediatismo, a gente sabe que a ansiedade tem essa questão do querer soluções rápidas, mas às vezes a solução rápida não é a melhor solução para você. Às vezes a solução não, rápida não tem a eficácia que você precisa, porque uma coisa é você buscar uma solução rápida, ela resolver temporariamente e voltar tudo de novo. Então, será que vale a pena? e é isso que eu ia falar, às vezes a pessoa fica durante 10, 20, 30, 40, 50 anos da vida procurando soluções imediatistas. Ela já passou a vida inteira dela procurando e não achando, continua sem achar a solução, sendo que ela podia ter separado, porque às vezes tu fala, dependendo da pessoa, de um tratamento em meio ano, 1 ano, 2 anos, dependendo de cada pessoa, a pessoa acha muito tempo, só que ela não se deu conta que ela já está a vida inteira procurando soluções imediatistas e que ainda não solucionou aquele problema. E o outro ponto é que não só essa questão de você perder tempo quando você procura soluções imediatas e não acha, mas o sofrimento que isso tem. Porque toda vez que você, independente do que seja, você procura uma solução imediata e ela não tem o efeito que você deseja, isso gera uma frustração, isso gera um sentimento, isso gera uma baixa autoestima. Às vezes você se sente desmotivada a continuar e pense a longo prazo o quanto isso vai se acumulando. O que algo era simples de ser resolvido, se torna algo muito maior. E para essa pessoa, quando ela finalmente consegue buscar a ajuda adequada, ela já fica com o pé atrás, porque ela já passou por outras experiências de frustração, de decepção, que não eram adequadas se ela tivesse buscado lá no início. Com certeza. Então é isso, Tainá. Eu quero te agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui hoje conversar um pouquinho com a galera e dizer que quando precisar de qualquer coisa estou à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a Tainá ou pode me procurar ali no privado, que eu estou sempre à disposição.
Muito tá bom? obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar, porque agora mais do que nunca a gente precisa trazer conhecimento, não apenas informação para as pessoas, porque a gente sabe que a ansiedade é algo difícil de lidar e no meio de uma pandemia em que a gente fala muito sobre ansiedade, mas ainda assim eu percebo que as pessoas sabem muito, mas ao mesmo tempo conhecem muito pouco, né? Porque a gente tem muita informação, tá? Mas o que é que você faz com elas? Eu acho que esse é o ponto principal. O problema não é a falta de informação, o problema é a informação excessiva, que muitas vezes gera ainda mais ansiedade. Você tem muita informação, mas no final das contas, o que é que você faz com toda essa informação? Se você tem muita informação, mas você não sabe o que fazer com elas, isso também gera um problema. Com certeza. Então é isso, Tainá. Eu te agradeço. Desejo um bom dia a todos, um bom dia para ti, Tainá. Muito obrigada. Tenha um bom dia, bom trabalho e quem sabe até uma próxima live. Com certeza. Beijo, tchau, tchau.